Olá! Há muito tempo que a busca por igualdade de direitos vem se fortalecendo. Os movimentos sociais em defesa das comunidades de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros ajudam nas conquistas que temos hoje. O processo de superação do preconceito e da discriminação é visível na sociedade contemporânea. Milhares de pessoas passam a viver a plenitude de sua orientação sexual, incluindo aí a união estável ou ainda o casamento homoafetivo. Mas de que forma a justiça brasileira vem discutindo o assunto e quais são as leis que asseguram os direitos civis da comunidade homossexual? Quais os benefícios dessa união? Essas e outras questões serão debatidas agora no seu Justiça em Foco, um programa da JusTV, um canal dedicado à justiça e à cidadania. Direitos civis nas relações homoafetivas é o nosso tema de hoje no Justiça em Foco. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o defensor público, secretário do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Clériston Macedo, o professor doutor em Culturas e Sexualidades pela Universidade Federal da Bahia, Djalma Turler, e o advogado especialista em Direitos LGBT, Nilton Dias Filho. Senhores, muito obrigado pela participação e eu começo com o senhor, doutor Clériston. Como é que está consolidada a união homoafetiva hoje no Brasil? Não existe uma lei específica que trate do tema. Existe uma orientação dada pelo STF em uma decisão de maio do ano passado, quando reconheceu a união homoafetiva, as mesmas garantias que eram dadas para a união heteroafetiva. Recentemente, houve uma decisão do CNJ que vai além da união afetiva, que determina que os cartórios não se neguem a realizar casamento homoafetivo. Não existem leis que tratem do tema, existem essas duas orientações do STF e do CNJ nas relações homoafetivas, que disciplinam como esses casais vão reconhecer os seus direitos, né? Direito à sucessão, direito a alimentos, direitos e outros direitos que gravitam em torno do tema direito de família. Doutor Nilton, quais são os principais casos que o senhor atende quando o assunto é essa comunidade LGBT? Primeiramente, obrigado, Murilo, pelo convite, aos colegas aqui do programa. Basicamente, são questões ainda que o nosso legislativo deixou lacunas e que o nosso defensor deve quebrar a cabeça diariamente e que as pessoas procuram um respaldo legal, não acham, e me procuram para que eu ache uma solução. Normalmente recai sobre a partilha de bens, sobre o direito sucessório, sobre a adoção, sobre os direitos previdenciários, mais ou menos isso. E em todos esses casos, na verdade, o que a gente busca é sempre o pilar de nossa Constituição, que é o artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei. Isso é a doutrina, esse é o segmento, essa é a linha de raciocínio que eu tenho em todos os meus casos. E quando o assunto é casamento, na Bahia, além da união estável, já recomendado pelo Supremo Tribunal Federal, as corregedorias tanto da capital quanto do interior publicaram um provimento conjunto que estabelece o casamento como um ato jurídico válido para pessoas do mesmo sexo. A Central de Jornalismo do TJBA traz mais informações sobre esta ação. Vamos acompanhar. O provimento conjunto das corregedorias do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia trouxe uma nova fase para as relações homoafetivas. Desde 2012, todos os cartórios de registro civil do Estado realizam casamento entre pessoas do mesmo sexo. Só no primeiro semestre de 2013, foram 52 casamentos. Não é permitido, hoje em dia não é mais possível existir algo que impeça o reconhecimento da união contínua, pública, duradoura entre pessoas do mesmo sexo. Com isso a gente quis dizer o quê? Que independentemente da orientação sexual de cada pessoa, né, ele tem de ser reconhecido em sua plenitude de direitos. E essa plenitude de direitos envolve isso, essa possibilidade de serem casados civilmente. Na medida em que eu permito um processo de habilitação entre pessoas do mesmo sexo, eu estou dizendo assim, você é respeitado pelo que você é.
Você é digno daquilo que você faz, né? Então, você é uma pessoa em plenitude. O procedimento para quem deseja a união é o mesmo para todos os casais. No portal do TJBA consta o link que encaminha para a habilitação de casamento. Lá, os noivos devem preencher todos os campos disponíveis. Em seguida, ir pessoalmente ao cartório para apresentar os documentos originais. O procedimento proporciona maior agilidade para quem busca, através do casamento, uma vida mais segura, harmônica e feliz. Professor Djalma, como a sociedade vem agindo diante dessas transformações? A sociedade vem reagindo de maneira muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que ela tenta incorporar as mudanças do contemporâneo, novas identidades, novas conjugalidades, novas subjetividades, novas maneiras de se expressar, também com espanto que ela faz isso. Porque uma sociedade que foi educada, acostumada a pensar de uma maneira muito binária, né? O casamento é entre homem e mulher. Então, esse binarismo que de alguma forma tomou conta da mentalidade do brasileiro é muito difícil de ser diluída, de ser modificada. Essa sociedade que preparou um núcleo, um centro gerador de poder, né? O homem branco heterossexual e em torno dele todas as outras identidades marginais. E quando a gente fala de LGBTs, de gays, lésbicas, travestis, transexuais, a gente está falando de sujeitos que foram estigmatizados pela história, marginalizados pela nossa sociedade. E quando o senhor fala de uma sociedade binária, é uma sociedade machista, patriarcal, é isso mesmo? É machista, patriarcal, cruel, né, que não aceita outro tipo de corpo, outro tipo de prazer, outro tipo de identidade que não seja aquele que ele aprendeu a reconhecer, né? Ele aprendeu a reconhecer essa possibilidade de identidade. Tudo que foge disso, ele reage com violência. E vocês teriam casos para comentar conosco aqui sobre gays que vão à justiça para ver seus direitos, por terem sofrido discriminação, por exemplo? É uma questão que, a partir do momento que o STF decidiu falar sobre a união homoafetiva, os casos que são procurados na Defensoria Pública são casos basicamente de união homoafetiva pós-mortem, né? Para a divisão de bens que foram construídos durante a união homoafetiva ou em busca de uma pensão alimentícia. São os casos mais comuns na Defensoria Pública hoje. Na unidade onde eu atuo, essa procura, após a decisão do STF, aumentou de forma muito clara para nós, defensores públicos. Eu entendo que a sociedade ela está, apesar de ainda ter uma resistência pontual, ela está mais acessível e mais sensível com essas questões. O judiciário também sempre teve sensível quando se trata dessas questões. Apesar de não ter lei que discipline a questão homoafetiva, o judiciário brasileiro é um dos mais atuantes, mesmo antes do STF se pronunciar. Haja vista o que aconteceu no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em 2004, quando a Corregedoria, de uma forma inédita, orientou que naquele estado já houvesse não só a união afetiva, mas também o casamento. Então, essa quebra de paradigma que o professor se referiu, de alguma forma causa espanto na própria sociedade, eu acho que causa espanto por ser algo que aparentemente era colocado debaixo do tapete. E agora não, a coisa, a partir da fala do STF e agora do CNJ, as pessoas têm menos receio de se mostrar as relações de afeto que elas construíram. De se posicionar. De posicionar, né, também. É isso, nosso programa está só começando. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. « 60 mil novos casos de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes foram denunciados somente em 2012.
Além de cruel, a violência contra crianças e adolescentes provoca danos irreparáveis para o desenvolvimento físico, psíquico, moral e social das vítimas. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. A Lei Maria da Penha completou 6 anos, mas mesmo assim, uma mulher é agredida a cada 5 minutos no Brasil. Por ano, mais de 4.000 são assassinadas. A cada 3 atendimentos de violência notificados no SUS, 2 são de mulheres. É preciso dar um basta. Com compromisso e atitude, juntos podemos mudar essa história. Violência contra a mulher. Você pode combater a impunidade. Ligue 180. Direitos civis nas relações homoafetivas é o nosso tema de hoje no Justiça em Foco. Aqui, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o defensor público, secretário do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Clériston Macedo, o professor doutor em Culturas e Sexualidades pela Universidade Federal da Bahia, Djalma Turler, e o advogado especialista em Direito LGBT, Nilton Dias Filho. Professor Tully, de um lado nós vemos a sociedade se mobilizando para legalizar direitos como a união homoafetiva, por exemplo. Mas de outro vemos também uma sociedade que ainda comete crimes relacionados à homofobia. O que a gente pode falar sobre isso? O meio cultural é que influencia esse tipo de atitude? Veja bem, eu acho que a sua pergunta tem a ver com esse paradoxo que eu falei há pouco, né? Assim, ao mesmo tempo que a gente avança nos direitos, a gente dá 2 passos atrás no convívio social. É claro que sim, assim, a cultura pensada a cultura é vista como esse refinamento e essa capacidade de compreender o outro, né? O outro que me pertence também. Isso é fundamental e quando você pensa estatisticamente sobre isso, você consegue perceber que os dados acabam fazendo essa leitura. Os mais atacados são as travestis, e não é só de identidade, de gênero, porque a gente também fala do pobre, quer dizer, quanto mais pobre, ele também é agredido. Então tem aí uma questão que é de identidade de gênero e também uma questão social, os marcadores de diferença. Né? Quanto mais longe do centro você está, mais sujeito à violência, você é mais vulnerável à violência. Então isso é uma questão cultural. Quando a antropologia pensa de uma maneira muito curiosa sobre isso, ela fala, é uma metáfora sobre os arranha-céus, os prédios, uma cidade verticalizada e uma cidade horizontalizada. A cidade verticalizada, ela teria muito mais capacidade de lidar com a diferença do que a cidade horizontalizada, porque tem a ver com progresso, tem a ver com outros ares, tem a ver com a possibilidade do novo. Né? Então, é claro, a cultura acaba sendo responsável pela absorção, da diferença com mais naturalidade. Doutor Nilton, existe pena prevista para crimes de homofobia? Não, primeiro eu vou até retificar a pergunta, não existe o crime homofóbico. Existe um projeto de lei para que exista o crime homofóbico, que aliás, até nos bastidores eu estava falando, que sou totalmente contrário à tipificação do crime homofóbico. Me antevendo no questionamento, você vai me perguntar por quê. Porque é muito difícil você saber o que se passa na mente do agente causador do crime. Meu grande medo é banalizarem uma lei. A gente corre esse risco de qualquer crime que recaia sobre a pessoa homossexual seja caracterizado como homofobia, quando na verdade não, é um crime comum, não tem essa qualificadora. Então eu acho que foi uma medida, para mim, eu não tenho vergonha de dizer isso, foi uma medida sensacionalista. Eu acho que era muito mais eficaz você fazer um serviço de conscientização do que você jogar uma lei, que para mim vai ser muito difícil trabalhar em cima dessa lei, vai ser muito difícil provar que realmente existia esse pensamento de discriminação no ato. Por exemplo, se um homossexual leva uma pessoa para casa, esse rapaz mata e rouba,
está caracterizado o latrocínio. Como eu vou dizer que ele matou porque era homofóbico ou se ele só queria apenas roubar? Então a linha é muito tênue que o legislador tem que ter muito cuidado em jogar simplesmente a lei ao vento. Eu acho que era muito mais interessante trabalhar o social, trabalhar outra postura, do que jogar uma lei que, para mim, eu acho que não terá eficácia. O senhor concorda, doutor Clériston? Eu concordo em parte. Eu entendo que realmente a inflacionariedade de leis no Brasil, ela não inibe determinadas condutas. Entretanto, discordo que essa subjetividade ou essa conscientização em relação aos direitos, seja eles direitos do homossexual ou dos negros, enfim, das minorias, dos vulneráveis, eles passem por essa conscientização coletiva. É muito difícil quando a gente fala, né, dessa conscientização, achar que deixa para o outro ter essa ideia de sujeito de direito como um todo. Entendo que a especificidade de um crime talvez gere determinadas situações que só com uma análise mais aprofundada do caso, com a justiça judiciária mais aparelhada para a gente descobrir. Mas enquanto isso não acontece, determinados crimes que são homofóbicos, são crimes de ódio, eles ficam embaixo do tapete como se fosse um crime comum. A gente vê nos noticiários crimes de neonazistas em relação a nordestinos, em relação a gays, enfim, e que não tiveram um cuidado específico do Estado. Não sei se uma lei específica tipificando o crime de homofobia resolveria essa questão, mas também não sei se um debate mais aprofundado, que a sociedade consiga se conscientizar da necessidade de ter um olhar diferenciado para esses crimes, também não seja a hora efetivamente de se colocar à mesa, né? Então, mesmo não havendo lei, todos concordam que existem crimes de ódio que têm como motivo a homofobia. O que leva uma pessoa, professor, a matar o outro pela opção sexual? Essa orientação sexual, na verdade, é como a gente costuma chamar, porque ninguém opta por aquilo que vai te marginalizar. Então, orientação no sentido de que essas pessoas estão descobrindo novas possibilidades de exercer a sua sexualidade, como é um poder político, inclusive, né? Entender que o seu corpo, que foi preparado durante séculos para exercer um único papel, um único roteiro de elegibilidade, né? Você nasceu com sexo masculino, você vai ser do gênero masculino, portanto, você vai botar a sua potência sexual para o sexo oposto. Essa ordem, essa legibilidade, todos nós fomos educados para isso. E quem foge dessa ordem, desse roteiro, que está fadado aí aos crimes de ódio, às abjeções, né? Então, eu acho que é um pouco a dificuldade desse centro entender que a gente consegue, hoje, né, no mundo contemporâneo, reconhecer outras possibilidades de sexo além dessa da qual todos nós fomos obrigados a fazer, né? Todos nós aqui fomos educados para sermos heterossexuais. Eu acho que falta o respeito à diferença, né? A gente, se fizer uma análise histórica, os grandes eventos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que houve uma intolerância com relação à diferença, né? Com relação aos judeus, enfim, ciganos. Então, talvez seja isso que o colega tenha falado, de uma educação em relação à sociedade, para que haja uma conscientização e respeito a essa diferença, que as pessoas são diferentes, que elas têm opções diferentes, orientações diferentes. Eu acho que aí certamente a sociedade vai estar muito mais preparada para respeitar os direitos, seja quais forem os direitos, seja de quem sejam esses direitos, né? Então, acho que perpassa por uma educação doméstica de qualidade para respeitar a diferença das pessoas, independente da orientação sexual e cor, enfim. E uma coisa raça. importante dizer, acho que muito desse agente da violência que a gente comentou aqui, esse agente é esse centro, é o heterossexual. É esse homem que a sociedade constrói, que é o grande agente da violência. E é preciso, porque a gente também fica assim na universidade pensando em falar dos direitos LGBTs, mas o que me interessa muito em particular é desconstruir esse centro.
O que me interessa é quem é que deu o poder a esse centro e como a gente pode desempoderar, porque é muito difícil também exercer esse papel da heterossexualidade compulsória. Porque é compulsória, ninguém teve outra alternativa. Então, ser um homem heterossexual, provedor, violento, é muito difícil numa sociedade que não abarca mais esse tipo de identidade. Então, não é só fortalecer, e eu acho que tem que criminalizar sim, eu quero discordar do meu colega Newton aqui, eu acho que tem que ter um marco para criminalizar sim. E depois a gente vai aperfeiçoando isso. Mas é importante que criminalize para que a gente consiga desconstruir esse centro, né? Esse centro que é o centro da violência. E não é só contra gays e lésbicas, é contra velhos, contra idosos, contra mulheres. Né? Esse é o grande gerador da violência. Então, não adianta só empoderar a margem, tem que questionar o poder do centro. Gente, o tema é bastante polêmico, mas vamos precisar dar uma paradinha, mas voltamos já. Esse é meu pai. É direito de toda criança ou adolescente ter a paternidade constando em seu registro de nascimento. Mãe, pai, agora o reconhecimento de paternidade ficou mais simples. Procurem o cartório de registro civil mais perto de vocês ou um posto do Balcão de Justiça e Cidadania e participem do programa Pai Presente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pai Presente, o reconhecimento que todo filho espera. De cada 10 crianças que são abusadas sexualmente, 8 têm entre 2 e 9 anos de idade. Só em 2012, mais de 60 mil novos casos foram denunciados em todo o país. Além de cruel, o abuso sexual de crianças e adolescentes é crime. Diga não à violência sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie. Ligue 0800 071 3020. A ligação é gratuita e você não precisa se identificar. Estamos de volta com o tema Direitos Civis nas Relações Homoafetivas. Aqui no estúdio, direto da sede do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, estão o defensor público, secretário do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Clériston Macedo, o professor doutor em Culturas e Sexualidades pela Universidade Federal da Bahia, Djalma Turler, e o advogado especialista em Direito LGBT, Newton Dias Filho. Doutor Newton, a gente percebe muitas vezes que os pais e até mesmo a escola não estão preparados para lidar com crianças que demonstrem comportamentos ou afeminados ou masculinizados. Existem casos em que a escola pode ser penalizada por conta de um bullying que aconteça com essa criança? Isso me remete à questão anterior que eu falei da necessidade do aspecto social, do se fazer entender a diversidade. A escola não só pode, como deve ser punida, assim como os pais, se tiverem conhecimento de que o seu filho assume essa conduta. Mas independente da sexualidade, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de, seja gordo, magro, qualquer tipo de bullying deve ser punido. Professor Turler, com a ampla divulgação dos direitos de todos, quais são as perspectivas sociais com relação aos direitos dos homossexuais? Eu acho que essa pergunta também que Newton respondeu agora, acho que é importante que professores sejam professores e família sejam mediadores importantes desse avanço social. É imperativo que essas instituições, família, escola, caminhem entendendo os avanços para que possam mediar a relação dos seus filhos com os seus pares, para dizer que acho que certamente vamos viver um futuro mais justo, um futuro mais digno, onde os direitos humanos vão ser mais respeitados, independente de qualquer subjetividade. Eu acho que o futuro ele é um futuro esperançoso. Acho que eu não só vejo como ajo, atuo
nessa perspectiva, mas acho que é muito importante. A escola está muito mal preparada para lidar com isso, os professores estão mal formados para lidar com isso. Nós estamos vivendo um espaço cada vez menos laico. Então, é muito importante que a gente consiga manter, consiga defender esse Estado laico para que a gente possa, sim, fazer uma perspectiva de um futuro mais justo, né? Eu não sou tão esperançoso assim com relação a essa mudança de paradigma, de atitude em relação à família, à escola, né? Eu sou um crédulo, acredito que isso possa acontecer. Mas da forma que eu vejo as pessoas que procuram a defensoria, que são as pessoas que têm menos condições financeiras e que são mais vulneráveis socialmente falando, elas estão alheias a todo esse tipo de questionamento, né? E de responsabilidade social também. Não só pena, como o colega falou, Newton, em relação à punição da escola, mas também tem um ressarcimento civil em relação aos pais e à escola também, né? Então, infelizmente, as pessoas só tendem a modificar determinados padrões quando elas são penalizadas, não só com pena privativa de liberdade, de direito, mas também com uma pena civil, no caso, o pagamento de alguma indenização em relação a um dano causado a terceiros. Então, por isso que eu entendo que determinadas condutas, elas podem ser mais fortalecidas com ações afirmativas, né, com relação a negro, a homossexual, né, exatamente. Então, talvez uma forma de se modificar essa conduta é penalizando através de não só pena, né, da área criminal, também ressarcimento civil, né, no caso de danos morais e materiais também, com indenização. Eu acho que é um caminho que, se não for pelo amor, pelo afeto, que se modifique pela dor, né? pelo dinheiro que vai ser pago, né? Nós acompanhamos a história de um casal que vive junto há 14 anos e que garante que o casamento é fundamental para garantir melhor estabilidade à família. Vamos acompanhar. A nossa história começou em 1999. Foi uma festa aqui em Camaçaria onde eu conheci o Henrique. Ele estava passando, estava acompanhado. Estava com a namorada. Na madrugada eu fui levar ela em casa e voltei. E o resto da festa a gente ficou junto. E isso já dura 14 anos. Daí pra cá nunca mais... A gente separou. Se separou. Depois que a gente fez em 2013 a União Estável, pelo livro que Luiz Motti criou, 8 anos depois, em 2011, quando o Supremo Tribunal aprovou a união estável entre casais homossexuais, a gente fez. Foi o nosso segundo casamento, né? A gente fez a união com direitos civis garantidos. E depois que a gente fez, a gente começou a olhar os casos pelo Brasil inteiro de casais que tinham entrado com pedido para converter a união estável em casamento, e a gente pensou em fazer o da gente. E quando foi 2012 que a Bahia aprovou, aí a gente disse, pronto, se aprovou o casamento igualitário, a gente vai partir agora. E a gente está com uma papelada aí em tramitação para poder fazer o nosso casamento. As coisas ficam mais naturais, sem a gente ter que estar recorrendo a contrato disso, contrato daquilo. Ou então, por exemplo, eu mudei de emprego, vou procurar o setor pessoal da empresa para colocar o Joniel no plano de saúde. Aí fica com aquela preocupação, será que vai aceitar, será que não vai aceitar? Na prática, a gente sabe que a gente tem os direitos garantidos, sem nenhuma dúvida, sem nenhum medo de que vão dizer um não a gente por a gente ter um casal homossexual. Eu gosto dos dois, eu gosto de um para pedir opinião de algumas coisas, eu gosto de outro para tirar dúvida de outra coisa, mas a maioria das coisas eu pergunto a ele aqui. Mas quando é outros casos de relação, eu pergunto a ele, porque ele diz que ele tem mais experiência para mim, aí eu peço mais conselho a ele. Aí eu gosto de morar com meus dois pais, me sinto feliz com eles dois. Quanto mais casais concordarem em se expor e mostrar para a sociedade, a gente é uma família, a gente está aqui, a gente quer ter direito também, eu acho que vai ser positivo, né? E a sociedade vai aceitar com mais naturalidade. Esse caso é bastante interessante porque ainda traz a questão de uma criança que é filho de um deles e é criado pelos dois. E aí me surgiu uma dúvida, como é que a justiça está lidando hoje com relação à adoção por casais homossexuais?
É algo muito parecido com o que acontece com o casamento. Não existe uma lei explícita, né? Uma pessoa sozinha pode adotar, seja ele ou mulher. Agora, quando se trata do casal homoafetivo, não existe uma lei explícita para isso. Eu acho que também nem precisaria, né? É uma construção jurisprudencial e aí vem as corregedorias de alguns tribunais determinando que se não crie óbice em relação à adoção homoafetiva, como já houve agora com o casamento e união estável. Então, efetivamente, existem algumas divergências de juízes que podem pensar diferente, de não conceder, mas em nível de recurso pode-se buscar essa adoção no STJ, enfim, STF, porque é a igualdade de direitos, né? Então a gente busca lá na Defensoria que todos sejam efetivamente, não só formal, mas sejam tratados materialmente como iguais. Professor, o senhor falou uma questão interessante anteriormente, que muitas desses problemas que nós vivemos são relacionados à cultura. Né? E essa criança vive numa família em que ele não teve esse parâmetro, né, de uma família patriarcal, de uma família em que, na verdade, né, formada por um pai e por uma mãe. Então ele tem uma visão diferente. É isso que o senhor trata quando o senhor se refere à cultura? Eu acho que sim. A questão que eu acho que é mais importante nesse caso é desmistificar a ideia de que um casal homossexual pode gerar um filho homossexual, que a educação dessa criança pode gerar, ele vai virar quando adulto ou quando criança um gay. Acho que isso é importante desmistificar, porque conheço muitos gays que são filhos de pais heterossexuais. Então seria uma ignorância você ter essa medida para dizer, para criar um impedimento, não pode adotar porque vai... Necessariamente vai ser gay, né? Ser gay, acho que tem dois problemas aí. Primeiro, dessa ignorância de achar que isso pode ser possível e de achar que se tornar gay é ruim, né? Porque aí a gente vai voltar à questão da marginalidade. Você precisa ser educado para ser heterossexual e como se qualquer identidade que fuja a isso seja negativa. Então acho que é ignorante pelos dois sentidos. Os juízes eles se apegam com certeza nas condições de criação desse filho, né? Vai olhar a situação econômico, social, de afeto, como é que essa criança, em que lar ele vai estar inserido. Eles não observam, não é o primeiro plano que eles vão observar, é a orientação sexual do casal. Claro que isso vem porque são quebra de paradigmas, é um casal diferente, né? Mas que o fato de ser homossexual, o casal homoafetivo, ele não impede, como também heterossexual, ele autoriza de forma plena só porque é heterossexual. Se não demonstrar determinadas condições mínimas para criar um filho com cuidado, afeto, amor, atenção, enfim, como pais mesmo, certamente essa adoção ela não vai ser deferida, né? Doutor Newton, o senhor advoga muitos casos, né, em que há solicitação de adoção por casais homoafetivos? Sim, inclusive para mim, a maior aberração jurídica que existe é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente no país que deveria incentivar a política pública de adoção. O gay, solteiro, é mais fácil ele adotar uma criança, juridicamente dentro da lei, do que um casal gay. Porque quando o ECA fala em adoção de casal, fala da adoção de casal homem e mulher. E quando fala em adoção por uma pessoa, não cria essa especificação. Então é um absurdo tão grande que acho que nem que deveria haver discussão, deveria ser incentivado, né, pelos nossos legisladores. Então, é uma política pública sine qua non para mim, a nível de Estado. Mas essa diferenciação, ela que gerou toda essa dificuldade dos casais homoafetivos de adotarem e que estão buscando quebrar esses paradigmas, né, impostos anteriormente. A sociedade ela tem necessidades que vão se modificando ao longo do tempo e nem sempre o direito acompanha com essa mesma dinâmica, né? Então, a partir do momento que situações são formadas, novos conceitos de família são formados, não existe mais só aquele conceito de família patriarcal ou heteroafetiva, hoje tem família monoparental, são 17 tipos de família. Exatamente, tudo isso é o dinamismo da sociedade, né? E a lei, ela sempre vem
atrás para regularizar o que foi construído pela sociedade. Talvez seja um grande desafio e é uma crítica que se faz ao judiciário que estaria legislando em vez de fazer o seu trabalho princípio, que é julgar. Mas o judiciário também tem a obrigação de regularizar situações que são colocadas. Ao juiz não cabe dizer não está na lei, eu não vou aplicar. Tem princípios. A lei de introdução do Código Civil diz que tem princípios que devem ser adequados, devem ser analisados para regularizar aquela situação que é colocada para o judiciário. E a Defensoria Pública, o advogado, enfim, nós que somos instrumentos de levar à justiça essas novas maneiras e essas novas formações de família, na verdade, essa necessidade. A passividade dos legisladores permitem ao judiciário fazer o papel que não é deles primordialmente. Primordialmente, cabe sim. Ok, muito obrigado. E o Justiça em Foco de hoje termina aqui. Mais uma vez agradecemos aos nossos convidados pela contribuição e lembre-se que esse é o seu canal de Justiça e Cidadania, a JusTV. Esperamos a sua contribuição. Mande sugestões de pauta para esse e-mail que aparece aí na sua tela. Para acompanhar todos os programas da JusTV, acesse www.justv.tv.br. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema interessante. Até lá!